vive de toda palavra que sai da boca de Deus, e não só de pão. Amém, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Sentados, num tempo de silêncio, invoquemos do Espírito Santo o auxílio para que por ele compreendamos esta palavra e sejamos por esta palavra hoje instruídos para viver bem a nossa vida e uma semana segundo a vontade de Deus. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos hoje com Jesus ao redor do altar, ao redor desta mesa da Eucaristia, onde nós o recebemos como pão que sacia todas as formas de fome que nós encontramos em nossa existência. As leituras de hoje dão-nos um panorama do que é Deus no cuidado para conosco. Não há necessidade, não há fome, não há sede, não há dor, não há luto, não há sofrimento, não há tribulação experimentada pela pessoa humana, e não só pela pessoa humana, mas também pela criação, que Deus não se ocupe em cuidar de nós. As leituras são impressionantes apresentando isso para nós. Na primeira leitura do profeta Isaías, este convite para o banquete escatológico, o banquete último dos fins dos tempos: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde comer, vinde comprar sem dinheiro.
tomar vinho e leite sem nenhuma paga. O convite para sermos acolhidos num banquete da gratuidade, onde as nossas necessidades são vencidas. Fome, sede, necessidade de comunhão, de alegria, de fraternidade. No Salmo, a palavra exorta-nos a olhar para o modo como Deus nos trata. Pegue o Salmo aí, é importante. No seu folheto, o número 8. No final da primeira estrofe diz assim, no versículo 9 diz assim: o Senhor é muito bom para com todos. Leamos juntos: sua ternura abraça toda criatura. Não há ninguém fora da bondade de Deus, e a ternura de Deus abraça toda criatura. A universalidade da ternura de Deus que abraça todos. A começar por aquele que nós pensamos que não merecemos e nem deveria receber tais cuidados da parte de Deus. Mas não só a ternura de Deus abraça toda criatura, para com todos Ele é bom. A ternura de Deus e o zelo de Deus, desça o olhar na segunda estrofe do Salmo, no versículo 26, diz assim: vós abris a vossa mão prodigamente, e saciais, leiam, todo ser vivo com fartura. Todo ser vivo, aqui escapa, não é só a mulher e o homem, como se fosse um capricho de Deus olhar para tudo e o resto é resto e nós somos o centro. Não, a universalidade do cuidado de Deus para com a criação. Não há um ser vivo que precisa de ser saciado que Deus já não tenha, antes de criar o mundo, providenciado o trato para ser saciado por Deus toda a criatura, dos micro-organismos mais escondidos no subterrâneo da terra ou na profundeza das águas, aos seres mais complexos e maiores, saciais todo ser vivo com fartura. Se a gente não mudar a forma de contemplar Deus, se a gente continuar pensando que Deus é um Deus que fez-nos para uma soberania e um senhorio destruidor de todas as coisas, nós nunca vamos entender, experimentar o amor de Deus. Na segunda leitura, as perigosas situações que nós enfrentamos, as dolorosas situações, as coisas que ninguém às vezes pode impedir que nós passemos, Deus não nos abandona, nem diante da tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Não há nada que nos separa do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Nada pode nos separar desse amor. Não há realidade trágica e nem as melhores realidades, como anjos, poderes celestiais, presente, futuro, forças cósmicas, altura, profundeza ou criatura qualquer. Nós somos enxergados por Deus, que não nos abandona e não nos deixa separarmos-nos do amor dEle. Nós é que por vezes, por qualquer esbarrão, achamos, Deus me abandonou. E é disso que o Evangelho fala. Vamos lá? Tome lá. Número 11 do seu folheto. Pegue comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 13 a 21. Lembrando, nós vimos o capítulo 13 todo, a série das parábolas. Logo depois daquelas parábolas, Jesus volta à atividade. Aqui a gente começa no versículo 13. Do versículo 1 até o 12 de Mateus, é o relato da morte de João Batista. Como é que ele é executado para a sua cabeça ser apresentada num banquete no palácio do rei. E aí vem, depois da morte de João Batista, esse relato. Vamos lá?
Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Seguramente Jesus vai por duas situações. A primeira é a dor do luto mesmo, a dor humana de perder alguém querido. João Batista, além de parente, é o precursor que preparou o caminho do Senhor. Ele é o primeiro que apontou Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o primeiro a ter apresentado Jesus assim, solenemente. Mas ainda no ventre da sua mãe Isabel, quando Maria foi visitar sua mãe Isabel, grávida de 6 meses, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino João pulou de alegria no ventre, sentindo. Isabel diz: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me visite? João, o primeiro a dançar a dança da escatologia messiânica, da plenitude da ação de Deus, o que dançou a chegada do Messias, a cabeça dele foi levada numa bandeja, com as dançarinas apresentando a bandeja com a cabeça de João no banquete, para satisfazer caprichos da elite do palácio do rei. Jesus sente o luto da perda do primo, mas ele sabe que João Batista sendo morto de forma tão violenta, e a grandeza de João Batista é porque ele batizou e apresentou Jesus. Se tiraram a vida de João assim, significa que é prenúncio de que a hora de Jesus está chegando. Ele também, logo logo, vai enfrentar aquela execução na cruz. Jesus vai para um lugar de barco, deserto e afastado, para o luto, mas também para preparar para a sua hora de entregar-se, como João Batista na noite anterior entregou-se. Pronto, Jesus se afasta, mas lá vem um problema, vamos ver? Mas quando as multidões souberam disso, leiam: saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Não sei se os irmãos e irmãs se lembram, mas há 4 domingos atrás, quando nós iniciamos o Evangelho, o capítulo 13 de Mateus, também Jesus, bem cedo, levanta e vai para as margens do mar da Galileia, lembra? E sentou-se na beira do mar, para ficar sozinho. A multidão veio e ele não teve sossego, foi cuidar da multidão e contou as parábolas. Agora de novo, ele tenta ir para um lugar sozinho e afastado, e a multidão vai. O evangelista Lucas, que relata essa mesma cena, conta que quando a multidão soube que Jesus tinha ido de barco com os discípulos, correu mais depressa e chegou primeiro que ele. Mateus não fala esse detalhe explicitamente, mas deixa isso claro. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, quer dizer, chegou antes dele, e sentiu compaixão por eles, e curou os que estavam doentes. Mas permitam-me uma nota: a multidão tem consciência de que precisa de Jesus, ainda que Jesus esteja de luto e querendo afastar-se. A multidão vê que Jesus escapuliu de barco, e a multidão não poupa esforços, porque tem consciência, se ele está de luto porque perdeu João, nós não podemos perder Jesus de vista, nós temos que empenhar os nossos esforços para encontrá-lo e ir até onde ele estiver, e vão. Aqui já vem uma pergunta: quando você procura encontrar-se com Jesus, quando você busca Deus na catequese, vocês que percorreram esse caminho na catequese para a primeira comunhão, quando você levanta cedo para vir à missa, quando você procura uma igreja para rezar,
procura a igreja para encontrar uma orientação do padre, e que as coisas não são respondidas do jeito que você quer, a gente veio aqui, mas ele já vazou de barco, como é que você faz? Quais são as desculpas esfarrapadas que nós demos dizendo, eu até tentei, mas liguei lá, mas não me atenderam, eu fui, a igreja estava fechada, eu procurei a igreja, mas o padre não estava lá. O que você diz? Buscar Jesus para você é algo que te toma uma consciência de que você necessita dele, e que os obstáculos que aparecerem, você os enfrentará, e você não poupará você mesma, você mesmo, porque você sabe que se você poupar esforços, só vai piorar para você, porque só Ele pode dar a você a cura que só nele você encontra. É assim? Ou qualquer dificuldadezinha você protela e diz, não deu para ir à missa, não deu para rezar hoje, a hora que eu ia rezar o telefone tocou, a hora que eu ia rezar, a hora que eu ia fazer minha oração da noite, a hora que eu ia para a missa, você é daqueles, é só chegar a hora de sair de casa para a missa, e você fica nesses obstáculos, ou você é alguém consciente de que se tem em você a graça da fé, não poupe esforços para buscar o Senhor. Amém? Pode reagir. Sai dessa atrofia de achar que você é o centro do mundo e fez uma coisinha e Deus não fez o que precisava por você. Vença os obstáculos, identifique-os, mas enfrente-os, supere-os com o poder da fé. Amém? Versículo 16. Pode reagir, pode reagir. Ao sair do barco, Bento XVI diz assim: Jesus desce da barca para encontrar os humanos machucados e feridos nas margens. Jesus é o que sai do centro, ainda que seja o centro do seu luto e da sua vontade de ir para um lugar deserto e afastado, porque Jesus não tem medo das margens. Não há realidade marginal que imponha limite para Jesus. Ele desce, ele vê, ele enche-se de compaixão. Compaixão significa sofrer com, descer à situação de dor e de sofrimento do outro, mas não só ser um amiguinho do sofrimento. Jesus curou os que estavam doentes. Você sabe que quando você rala correndo a pé, e renuncia muitas coisas para buscar Jesus e encontrar Jesus, é porque você tem consciência de que certas enfermidades a medicina e médico nenhum alcançará, porque essas enfermidades estão num campo que somente Jesus é capaz de atingir e tocar. Amém? Aqui, minha gente, é a solidão da alma mais profunda. Aqui é aquele abismo que o próprio Jesus, o luto e a dor da perda de João Batista, aqui é o luto e a dor e as feridas que a multidão traz consigo. Jesus não teme, desce e enfrenta. Recebemos também de Jesus hoje este olhar. Hoje ele também sai da barca, ele nos vê e ele enche-se de compaixão por nós e quer nos curar. Mas vamos ver o que nós precisamos fazer para acolher a cura dele. Versículo 15. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram. O texto sugere, os estudiosos de Bíblia consideram que Jesus passou o dia inteiro cuidando da multidão. A nota ao entardecer sugere que é fim do dia.
Passou o dia todo, se ocupou com isso. Os discípulos se aproximam de Jesus e lhe disseram, vamos ler? É assustador o que eles falam para Jesus. No versículo 15, este lugar, vai igreja, é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Os discípulos fazem um diagnóstico. Deserto, hora adiantada, é multidão, está com fome e precisa cada um procurar sua comida. Os discípulos apresentam para Jesus o problema e a solução. A lista de problemas e a solução. E na presunção e na pretensão dos discípulos, eles dão uma ordem a Jesus: despede as multidões. Despede. Veja que agora multidão está no plural. As multidões. Como é que você fala com Jesus? Quando você tem que enfrentar os problemas da sua vida, da sua casa, você é desses que chega em Jesus e põe o dedo em riste e diz o que ele tem que providenciar? Você procura Jesus para dar-lhe ordens? Ou você procura Jesus para apresentar-se a Ele como alguém que é até capaz de ver o problema, mas não consegue resolver o problema e precisa dele? Ou você chega nele dizendo o que ele tem que fazer? Eu conheço muita gente que há muitos anos na igreja vem e atormenta Deus, enchendo a paciência de Deus, porque ela pôs na cabeça que Deus só será Deus na vida dela o dia que Deus fizer do jeito que ela manda Deus fazer as coisas. Mas conhecendo a pessoa, a família dela, a história da família, Deus já fez muito mais do que ela pediu, mas ela não enxerga. Porque ela tem ideia fixa, e ela tem a presunção de que Deus só é Deus se Ele fica por conta dos mimos e caprichos dela. Estão me entendendo, gente? Estão me entendendo? Aqui a situação é infinitamente mais complexa e muito mais desafiadora. Deus não é Deus somente porque faz as coisas do jeito que você manda e quer dominar Deus. Despede as multidões. Sabe o que os discípulos estão pedindo para Jesus? Despede a compaixão que habita no seu coração. Não mexe com essa compaixão, não. Acaba com isso. Encerra esse negócio de compaixão. Agora, seja mais prático. Seja mais prático. Agora precisamos de solução prática. Compaixão aqui não vai resolver, não. Estão pedindo para Jesus deixar de ser Jesus. Aqui é sério, né? Estão pedindo para Deus tirar de Deus o que só Deus tem: compaixão para conosco em nossas dores, em nosso abandono, em nossas feridas. Despede as feridas, as necessidades, as fomes do mundo. Despede, não cuide das necessidades. Esse povo que se organize e vá comprar comida nos povoados. Já tem quem trabalhou, processou, organizou, já tem a venda, o comércio pronto, já existe a moeda, já existe um monte de desenvolvimento na sociedade, uma economia organizada. Deixe o dinheiro resolver o problema, Jesus. A solução é comprar Jesus. Nós também, uma sociedade compulsiva de consumo, nós também achamos, com tudo que já tem dentro de casa, com tudo que já tem na geladeira e na despensa, com tudo que já tem desperdiçando lá em casa, a gente pensa também,
se eu descer para comprar mais alguma coisa, a minha vida vai ser completa. E às vezes a gente vai, compra sem nenhuma necessidade. Isso existe? Isso existe? Ainda que o que está lá vai ser jogado fora hoje mesmo, porque nós achamos que a solução está no bolso e não no coração. Desculpem, eu preciso fazer uma confissão. Na maioria das vezes vocês pensam assim, porque nós pregadores ensinamos isso. Ensinamos que o poder seu está no bolso e não na compaixão. Quem mais estraga o mundo, muitas vezes, somos nós pregadores, instigando essa crença no poder do dinheiro e da compra. Que hoje é um problema mais grave. Hoje existe uma lógica ainda mais perversa, que é a do consumismo compulsivo, que ultrapassa a necessidade básica. Aqui nós estamos no texto ainda falando em necessidade básica. Hoje nós ficamos em necessidades supérfluas, que o mercado, a propaganda, a economia atiça a gente e põe na gente um sentimento de que necessitamos de coisas das quais não precisamos. Quando eles vão a Jesus dando ordem, Jesus também os libera da presunção de mandar nele. Vamos lá? Versículo 16. Jesus, porém, lhes disse, brada a igreja: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Num bom estudo de texto, de literatura, o texto diz assim: eles não precisam ir embora, reticência, vocês precisam de... Se tem alguém precisando de alguma coisa, não sou eu mandar neles, dispensá-los. Não são eles que precisam ir embora, vocês é que precisam achar o lugar de vocês nisso aqui, que vocês ainda não acharam. Você já achou seu lugar na fé? Ou você está entre Jesus e a multidão apenas assistindo a cena e ainda não sabe situar-se? Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. O problema da fome do mundo, que continua a persistir, nos dados hoje dos organismos mais conservadores, falam em 500 mil de pessoas que passam fome. Os mais ousados falam em 800 mil a 1 milhão, 1 bilhão de pessoas, que passam fome no mundo. Mas hoje existe ainda um problema mais grave, que é a descoberta de outras formas de fome, que nós ainda não sabemos acessar essas outras formas de fome, que são elas que nos tornarão capacitados e qualificados para superar a fome do mundo. Dai-lhes vós mesmos de comer. Recebemos tanto e devemos ser um dom de Deus para o mundo, dons espirituais e dons materiais, ver a fome do outro e ter compaixão e resolver. Nós acreditamos no poder do dinheiro, hoje mais do que do dinheiro, nós acreditamos que no Brasil, nós descobrimos que para resolver a fome do Brasil, parece que a única solução é o quê? Aumenta os impostos, não é? Parece que para resolver a fome do Brasil, a única solução é aumentar os impostos. Nós acreditamos pouco nas iniciativas de transformação social, transformar a pesada estrutura burocrática no Brasil, ter coragem de conversar sobre as desigualdades num país que viveu mais de 300 anos de escravidão, ter coragem de discutir, ainda que tenha o dinheiro para colocar meu filho na escola top mais cara,
mas ter coragem de discutir o problema da precária estrutura da educação no Brasil, em que 64% das pessoas com mais de 15 anos no Brasil, 64%, não tem formação básica na educação, porque abandona a escola. Mesmo que eu tenha o melhor recurso por esforços extraordinários de lutar em minha vida com sangue e suor para pôr meu filho na melhor escola, mas eu não posso deixar de discutir a precariedade da estrutura, os entraves na economia, a precária infraestrutura no Brasil, o atraso em inovação, a baixa produtividade no Brasil, o descontrole fiscal no Brasil, o endividamento da máquina e a atrofia de quem produz por não dar conta mais de sustentar um país que precisa da penalidade permanente dos impostos. A igreja escuta de Jesus: dai-lhes vós mesmos de comer. Uma igreja que dispensa, que manda embora e que diz: nós não temos nada a ver com a fome do mundo, isso é só preguiça, ser vergonhice ou manipulação do governo. Nós não podemos nos atrofiar nessa indiferença. Para dar pão é preciso dar-se. Jesus faz de nós testemunhas da compaixão de Deus para a humanidade, dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. A missão da igreja é descobrir a fome do mundo, que hoje a fome do mundo é outra. O que fazer com 20% de todo o alimento produzido no mundo que vai para o lixo, que é desperdiçado? Passa de 20%, todo o alimento produzido no Brasil e no mundo é desperdiçado, vira lixo. Nas estatísticas, falam de 1 bilhão de refeições jogadas fora por dia, indica as Nações Unidas. Nós temos um problema. Agora em julho eu fiquei mais indo para a roça, tempo das colheitas, e você vê um problema grave de organização, de educação para os recursos que a gente tem. As máquinas mais poderosas, os caminhões mais poderosos, abarrotados de grãos, colhendo o celeiro do Brasil e do mundo, que é Goiás e o Centro-Oeste. Mas você vai com o carrinho atrás dos caminhões, e os caminhões top de tecnologia, nas estradas mal feitas e precariamente cuidadas, dando bacada, e você vendo os grãos de soja, de milho, caindo atrás dos caminhões. Isso existe? Alimento tem, mas nós não temos uma sociedade organizada. Nós preferimos cobrar impostos e dar lá a cesta básica na igreja, ou dar os benefícios sociais que o governo dá, do que discutir isso. E nós cristãos precisamos discutir estrada, discutir logística, discutir baixa produtividade na mão de obra do brasileiro. Nós precisamos discutir desigualdade social e desigualdade fiscal. Nós precisamos olhar para o Brasil que passa fome e dizer, e perguntar: por que tem quem passa fome num dos maiores celeiros de alimento do mundo? E ter coragem de identificar o problema e dizer: vamos resolver. Amém? Amém? Nós escutamos Jesus dizer: dai-lhes vós mesmos de comer. Não é Deus que vai resolver aquilo que está nas nossas mãos.
Quer dizer, melhor formulando, teologicamente, espiritualmente. Espiritualmente a gente diz assim: Deus vai resolver, mas vai resolver através de nós, da nossa inteligência, da nossa capacidade de organização da sociedade, de estruturar a sociedade para o bem. Eu acompanhei vários aqui comentei isso agora depois da missa das 8. Alguns me disseram na porta da igreja, dizendo assim, que viajaram de férias, vão para esses países mais bem estruturados, e disseram: quando a gente viaja para uns países onde o povo pegou a rédea, pegou a estrutura e mantém um tipo de organização do país, da economia, da cultura e do Estado, não deixando o Estado se tornar aquilo que aqui se tornou, a gente vê que a solução existe, que é possível, não é? É possível. Vamos ver como? Vamos lá? Depois de dizer: dai-lhes vós mesmos de comer, versículo 17. Os discípulos responderam, brada: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Os discípulos se tornaram especialistas no pessimismo. Existe isso hoje em dia em nosso meio? Existe? Na família, no trabalho, na igreja? Os discípulos se tornaram especialistas do pessimismo. Não tem como. São capazes de ver o problema, são capazes de investir esforços para se livrarem do problema, mas não são capazes de dizer: se Deus me deu inteligência para enxergar o problema, Ele me dará competência e qualificação para enfrentá-lo e superá-lo. Amém? Antigamente, não se assustem, antigamente, quando o homem tinha aquele papel na sociedade no passado, é porque o homem fazia isso. Hoje se discute o papel do homem sendo varão dentro de casa. Minha gente, a metade dos nossos lares hoje são formados por mulheres solo, que bancam sozinhos, sozinhas, porque a homaiada perdeu a capacidade de manter aquela estrutura do passado, mas não se abre a um diálogo de entender e considerar a mulher com inteligência, competência, qualificação e capacitação para conversar sobre os problemas e para enfrentar os problemas e para resolver o problema. Mulher não é auxiliar de homem para resolver um problema. A mulher e o homem são servos e servas de Deus para resolver o problema, e não escravozinhos à disposição do capricho um do outro ou de quem manda dentro de casa. Amém? Amém? A mulher hoje, com a ternura e com a compaixão, tem um papel importantíssimo para educar nós homens, para sairmos do pessimismo que se nos enquadra em bons, corajosos, para dizer: do que eu não dou conta, do que eu não sou capaz. Macho para danar, para dizer que não dá conta. É muito pouco, não é não? Não é não? Não é não? Só temos aqui. Posso fazer uma pergunta bem pesada? Quais são as coisas que você enfrenta na sua vida, que Jesus colocou você onde te colocou, na sua profissão, no seu trabalho, na sua igreja, na sua família, nos seus vínculos, nas suas amizades, no bairro que você mora, e que você passa todos os dias, vai e volta para casa, vai e volta para a igreja, dizendo: eu até queria, mas só tenho aqui, só temos aqui reticência. Completa essa frase. Quais são as suas desculpas esfarrapadas em apoiar-se no só temos aqui? Eu até queria, mas não dou conta, só temos aqui. Isso existe? Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Preste atenção nos gestos de Jesus, que remetem aos gestos eucarísticos. Você vai visualizar a Eucaristia. Jesus disse: trazei-os aqui. Versículo 19. Jesus
mandou que as multidões se sentassem na grama. Mandou, não vai embora, mas senta, vamos conversar sobre o problema. Legal, né? Senta. Uma boa forma de enfrentar o problema é dizer: senta, vamos conversar sobre o problema. Mandou que as multidões se sentassem. Então, continuem. Pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Olha os verbos: mandou, sentar-se, pegou, ergueu os olhos, pronunciou a bênção, partiu, deu, distribuiu. Levar a força desses gestos eucarísticos de Jesus para sua casa. Quando você também, eu até queria dar conta dessa família, desse trabalho, dessa profissão, mas eu só tenho aqui esse tanto de paciência, esse tanto de tempo, eu só tenho aqui esse tanto de saúde, esse tanto de recursos, esse tanto. Pega o que você só tem aqui, erga os olhos, dê graças e diz para Deus: se o Senhor me deu isso aqui, é com isso aqui que eu vou enfrentar e vou enfrentar e vai resolver. Amém. Amém. Eu tenho a graça de pregar isso e ficar vendo para alguns de vocês que eu já conheço e ficar pensando o que significa ter coragem. Desculpe falar isso para vocês dois. Vocês dois já viveram as etapas que vocês viveram, inclusive na gravidez sua, Juliana. Ter coragem de enfrentar o que vocês enfrentaram e dizer: só tenho aqui isso, mas é com isso que vai. E vai, não vai? Vai, só tenho aqui. E o mais impressionante é quando aquilo que você traz, dizendo só tenho aqui, versículo 20: todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. Você imagina a cena, a humilhação para os discípulos e para nós homens, com a nossa presunção de querer mandar na multidão, mandar no problema, mandar em Deus e ficar dizendo para Deus o que Deus tem, eu não tenho que fazer. A humilhação de Jesus dá um sinal. Eu imagino Jesus assim, não falando nada, mas só dizendo assim, ó, apontando o dedo do que devem fazer, e os discípulos tendo que, corado de vergonha, ter que passar no meio da multidão, e a multidão pegando o que sobrou e enchendo 12 cestos, e os discípulos, aqueles varões, apóstolos de Jesus, tendo que passar na frente da multidão e de Jesus com 12 balaios, cesto de pão, dizendo assim: a graça é para todos, nós não devemos mandar ninguém embora, o que eu tenho é dom de Deus para mim, e se o que eu tenho é dom de Deus de verdade, a graça serve e é abundante para mim, e ela vai transbordar para o outro, eu vou ajudar os outros e ainda vai sobrar para mim e vai sobrar para ele, e nós faremos abundância no mundo, sem mandar o problema ir embora, mas enfrentando com o pouco que temos, porque o pouco com Deus é, e o muito sem Deus é. Daqui um pouco nós não vamos receber pão e peixe, nós vamos receber o próprio corpo e sangue de Jesus, que olhando para a nossa fome, Ele viu que a nossa fome é mais grave, Ele viu que nós temos fome mais do que de pão, de comida e de bebida, nós temos fome de Deus, e Ele sabe que nós só daremos conta da missão que nós temos lá fora, se Ele mesmo, trigo moído no sofrimento da cruz,
uva pisada e macerada no lagar da cruz, se Ele mesmo oferecer o seu corpo e o seu sangue para ser nosso alimento, comida e bebida, para fazer de nós mulheres e homens no enfrentamento dos dramas do mundo. Amém, igreja? Reage, igreja. Vai, igreja. Reage. Hoje você vai voltar para casa dizendo: o que eu só tenho aqui é muito com Deus e vai ser capaz de resolver o que falta aqui. Amém? Talvez não falte comida, talvez lá em casa a gente até esteja, o grande trabalho vai ser abrir a geladeira e a despensa e dizer: vamos parar de acumular e de comprar compulsivamente sem precisar, vamos ter uma disciplina maior. Fascinante como os europeus vivem, não é? Quem já teve contato com aquele mundo é impressionante, mesmo gente de padrão de vida, todos os dias ao voltar do trabalho, passa numa banca de fruta, compra uma fruta para lanchar agora à noite e uma para comer amanhã de manhã, não é? Outra lógica. Eu ficava tão chocado de ver isso na Europa. Outro mundo. Nossa ideia aqui é do acumular e não precisa mais compra. Tá bonito, compra. Tá cheiroso, compra. Não existe essa lógica do desperdício. Hoje, irmã, irmão, nós precisamos voltar para casa dizendo para Jesus que 5 pães e 2 peixes, 5 e 2 dão 7. 5 sacramentos simbolizados no pão e 2 sacramentos simbolizados no peixe: o batismo e o sacramento da confissão, da purificação e da renovação da nossa vida, o mergulho na graça que nos purifica, a Eucaristia e o sacramento da penitência. Os outros 5 sacramentos, a Eucaristia, o matrimônio, a crisma, a unção dos enfermos e o sacramento da ordem, são os 7 sacramentos que os apóstolos têm dentro da barca, e Jesus dando para a igreja, para a barca, estes 7 alimentos. A igreja não pode olhar para os dramas do mundo e dizer que a igreja não tem responsabilidade e capacidade, qualidade e competência para enfrentar o mundo e vencer as tribulações e as fomes e toda forma de escassez do mundo. Amém? A igreja tem, não porque ela é poderosa, mas porque Ele que tem poder, dá-se em alimento para fazer você dar-se em dom para o mundo ser melhor. Você não vai para casa hoje levando cesta básica para dar para o pobre. Talvez antes de dar uma cesta básica, você vai perguntar se você vai ter meia hora para escutar a dor e o sofrimento do pobre, a história dele. Talvez você não vá hoje sair daqui para alimentar 5.000 homens, mulheres e crianças, mas você vai voltar para casa e dizer: essa semana eu vou escutar mais meus filhos, meus netos. Eu vou só escutar sem ficar justificando, explicando, corrigindo. Eu só tenho uma hora, mas a minha hora vai ser de escuta e não de discussão e de debate. Amém? O só tenho aqui hoje tem que voltar para casa transbordando. Seja tempo, paciência, coragem, saúde, o que for que você pensa que está escasso, tem que voltar para casa transbordando para você e para os seus. Amém? Incline a sua cabeça, portanto, e é aquela hora sua do diálogo com Jesus, de dizer para Ele que você tem aqui o seu coração aberto para receber dEle tudo que só Ele pode te dar, e capacitar você e qualificar você para ser para o mundo um instrumento do amor e da graça de Deus. Fale com Jesus, abra-se a Jesus e diga a Ele:
que você precisa ser alimentado por essa palavra, pelo corpo e sangue dele, pelos sacramentos, que você necessita desse alimento que só ele pode te dar, porque não há escassez lá fora que você não vai ser capacitado, qualificado para ajudar a superar a dor do mundo, o sofrimento do mundo. Renove a sua fé, fale com ele. Sacia-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Sacia-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te te louvar, sacia-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, sacia-me, Senhor. Vamos cantar. Jesus. Converte-me, Senhor, com teu Espírito. Converte-me, Senhor. Canta, igreja. Com teu Espírito. Suplica, invoca. E minha alma reviverá. Converte-me, Senhor. Converte-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma reviverá. E minha alma reviverá. Para te adorar. Para te adorar. Para te louvar, converte-me, Senhor Jesus. De pé, com as mãos erguidas, cante. Para te adorar, para te louvar, converte-me, Senhor Jesus. Deixe o folheto no banco, estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus e reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu creio firmemente. Eu creio firmemente nesta palavra. Nesta palavra. Que ouvimos e meditamos. Que ouvimos e meditamos. Ela é o alimento. Ela é o alimento que nós necessitamos. Que nós necessitamos. Eu creio firmemente. Eu creio firmemente. Que na cruz o Senhor ofereceu o seu corpo e sangue para ser comida e bebida para a nossa salvação e nos libertar de tudo que nos impede de construir um mundo justo e fraterno para o bem de todos. Obrigado, Jesus, porque eu renovo hoje a minha fé diante do altar. Onde o Senhor oferece o seu próprio corpo para ser o meu alimento, para vencer a minha fome de Deus e todas as fomes. Obrigado, Jesus. Incline a cabeça, põe a mão no coração, agradeça a Jesus e faça um pacto com Ele de ser alimentado por Ele hoje, mas de sair daqui disposto a enfrentar a dor do mundo com a compaixão de Jesus. Transformar, mais do que explicar por que a situação é assim, mas transformar. Obrigado, Jesus. Obrigado por fazer de nós, mulheres e homens, na família, no trabalho e no mundo, na igreja, colaborando com esse mundo ser segundo o sonho de Deus. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos em Cristo Jesus.